paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos que assistem aqui o nosso canal Se Liga na Verdade. Glorifico a Deus por essa oportunidade de voltarmos esse quadro, Lições Bíblicas, onde nós estaremos aqui aprendendo a Palavra de Deus através das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. E agora em outro formato, melhorei aqui a qualidade dos vídeos, mas é tudo para a glória de Deus. Desde já no começo desse vídeo eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, para sempre que sair um vídeo novo, você venha conferir e ser edificado pela palavra de Deus. Vamos aqui iniciar, irmãos, agora o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, as revistas Lições Bíblicas da nossa CPAD. Essa revista aqui, ela tem como título geral Aviva a Tua Obra, o subtítulo O Chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Nós temos aqui 13 lições muito boas, comentadas pelo nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Então vamos aqui, irmãos, iniciar essa primeira lição, o avivamento espiritual. Vamos ler aqui, irmãos, a nossa verdade prática desta lição. Diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então vejam aqui, antes da gente, no decorrer da aula, a gente vai comentar mais sobre isso, mas aqui na verdade prática a gente vê 3 coisas. Primeiro, humilhar-se. Segundo, buscar a face. E terceiro, se converter dos seus maus caminhos. Então nós temos 3 ações aqui primordiais para que o avivamento espiritual comece na Igreja do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, o texto áureo, bem conhecido de toda a igreja, que se encontra em 2 Crônicas, no seu capítulo 7 e o versículo 14. E diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bom, irmãos, esse texto áureo que nós temos aqui, ele é bem abrangente para a Igreja do Senhor. Vamos aqui, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aqui 2 textos bíblicos que se encontra no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, do versículo 12 ao 15, e no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Vamos ler aqui 2 Crônicas 7, do 12 em diante. Diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos agora aqui para Ageu 2, o versículo 5 ao 9, diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, meus irmãos, eu quero aqui, antes de nós iniciarmos o primeiro tópico, a nossa introdução dessa lição, eu quero agradecer aqui aos irmãos aqui que congregam na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nova Jerusalém, na pessoa do pastor José Alves e a
irmã Rosa, dirigentes dessa congregação, que me cederam o espaço para estar gravando aqui essa videoaula para os irmãos. Então vamos aqui, irmãos, falar um pouco sobre esse avivamento. O que é um avivamento? Os irmãos devem saber o que é um avivamento, e os irmãos sabem que esse avivamento, ele começa interiormente, ou seja, ele começa dentro de nós. E por que a necessidade do avivamento? Depois aqui nós vamos falar sobre isso no terceiro tópico, né? A necessidade de um avivamento espiritual. Mas é importante a gente falar por que a igreja precisa de um avivamento. Depois nós vamos ver isso mais detalhadamente. Mas a igreja precisa de um avivamento por causa da apostasia. O desvio da igreja tem esfriado muitos irmãos, de modo que a igreja não se interessa mais em leitura da palavra, em oração, em buscar a face de Deus, em santificação. A igreja não se interessa mais com isso hoje. Então é necessário um avivamento espiritual, né, para que a fé da igreja seja fortalecida e os irmãos voltem a servir a Deus de verdade. Então vamos lá aqui, irmãos, entrar nessa introdução. Diz assim: nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Então nós vemos aqui que o avivamento ele é necessário para que a igreja cumpra a missão de levar o Evangelho de Jesus. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então é necessário que a igreja tenha esse avivamento permanente. Não é só aqui na igreja, não é só na sua congregação aí, queridos irmãos. Não, é um avivamento permanente. Esse avivamento deve continuar na sua vida quando você vai para a sua casa, quando você vai para a igreja, né, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Ele tem que continuar. Vamos entrar aqui, irmãos, agora nesse primeiro tópico, o que é o avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. O que é uma intervenção de Deus? Só pode ser feita por Ele, né? Nós, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue atingir o nível da santidade de Deus, né? A gente não consegue atingir o avivamento espiritual, porque é Deus que envia esse avivamento, né? Como eu falei no início da aula, o avivamento começa em nós, começa no nosso coração, é de dentro para fora. Então o Espírito de Deus, né, Deus através do Espírito Santo em nossas vidas, vai avivar a nossa fé, né? Deus vai avivar a obra, avivar a igreja através do povo, né? É o quebrantamento, o chamado das Escrituras Sagradas para o quebrantamento, para o arrependimento, né? A igreja precisa se quebrantar novamente. Então, vejamos aqui, só tem início quando o Espírito Santo encontra o espaço. Veja, o Espírito Santo, ele só dá início ao avivamento quando ele encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Como dizem Apocalipse 3, o versículo 20. Vamos fazer essa leitura bíblica. Os irmãos peguem as suas Bíblias também e leiam a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A gente é acostumado a ler esse versículo para pessoas que não aceitaram a Cristo ainda. Mas esse versículo é para a igreja do Senhor. Esse versículo é para nós. Nós precisamos ouvir isso, igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo estes tempos onde a igreja não está abrindo mais a porta e o Espírito Santo está batendo. Igreja, eu estou aqui na porta, abre a porta para mim, eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero avivar a sua fé, a sua vida. Então a igreja precisa abrir a porta, O Senhor está esperando e batendo. E mais ainda, quando a igreja local volta-se para Deus. Para quem já estudou eclesiologia, a doutrina da igreja,
sabe que nós temos dois tipos de igreja: igreja física, a igreja local, e a igreja universal. A igreja universal é em todo mundo, né? E a igreja local é a igreja que eu consigo ver. Por exemplo, eu vejo que existe a Igreja Assembleia de Deus Cantinho do Céu 1, que é a congregação onde eu estou servindo ao Senhor. Então eu sei que ali é uma igreja local. Agora eu também, existem cristãos ali nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, enfim, em tantos países. Então esta é a igreja universal. Eu sei que existem cristãos fiéis lá e que eles também serão arrebatados. Então o Espírito Santo quer ver uma iniciativa, a igreja voltando-se para Deus, não é, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual dessa forma. As circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então a pessoa que diz que ela está avivada pelo Espírito de Deus e não existe nenhuma mudança nela, no caráter dela, na fala dela, nos pensamentos dela, nas ações e nas vestes dessa pessoa, se não houver nenhuma mudança, ela não foi avivada pelo Espírito de Deus. É apenas uma emoção, é apenas algo que a pessoa começou ali a fazer, não é? E da carne, ela inventou. Amém? Então, o avivamento verdadeiro, ele traz evidências tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida externa, né? Porque, como eu falei, o avivamento ele vem de dentro para fora. Então, o nosso exterior vai refletir o que tem dentro de nós. Se nós estamos avivados pelo Espírito de Deus dentro de nós, o nosso exterior vai refletir esse avivamento de Deus. Então, vejamos aqui, meus irmãos, o segundo subtópico do primeiro tópico, que é o avivamento espiritual. Ele diz assim: a pré-condição para o avivamento. Vejamos aqui esta pré-condição. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Então vamos ver aqui, meus irmãos, que essa apostasia, esse desvio da igreja, ele pode ser uma pré-condição para o avivamento. Então, a necessidade do avivamento, a gente vê que o avivamento é para hoje, porque a igreja já está nessa desmoralização espiritual, nessa crise espiritual e moral, não é? Porque pelo espiritual da pessoa estar desvalorizado, o moral também está desvalorizado. Você vê o exemplo disso nas pessoas do mundo. As pessoas do mundo não têm Cristo em suas vidas, não têm o Espírito Santo, não são avivadas pelo poder de Deus, e a vida moral dela é uma depravação terrível, né? Então os irmãos veem que é tão importante o avivamento espiritual, porque ele traz evidências no nosso interior, primeiramente, no nosso exterior, segundamente, e ele muda espiritualmente e moralmente as nossas vidas. Vejamos aqui, Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui está a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então veja aqui o exemplo. A crise que Deus fala aqui para Salomão era uma coisa muito importante, porque naquela época, se vocês forem ver o contexto histórico, o povo de Israel vivia de plantações, né? Eram todos fazendeiros, então eles viviam de plantações. E aí Deus fala: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar que os gafanhotos consumam toda a terra, e se eu enviar peste, ou seja, doença ao meu povo. Então veja, Deus, ele traz essas crises. E nós já vimos aqui que as crises estão em vários âmbitos. Pode ser crise em termos climáticos, como foi esse exemplo de Israel, não é? Porque as pessoas costumam buscar a Deus apenas no momento da crise, no momento de prova que ela está passando. Então, Deus está dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, vocês vão se voltar para mim, porque sabem que eu sou o Deus da chuva, não é? Eu que mando a chuva para vocês fazerem as suas plantações. Os irmãos devem estar entendendo isso aqui que eu estou falando,
Porque a crise moral pode ser mandada por Deus para que a igreja se desperte e ele mande o avivamento para o seu povo. Então essa crise moral, essa crise espiritual que nós estamos vivendo é uma característica de que Deus quer enviar o avivamento. Mas ele vai enviar para aquele que estiver com seu coração aberto, para que ele envie o avivamento. Tá, então vamos ver aqui, irmãos, antes da gente entrar para este segundo tópico, a gente vê aqui que diante de uma crise, Deus pode trazer o avivamento. Diante de um problema moral, espiritual, econômico, político, Deus pode trazer o avivamento para a igreja, né? Mas Ele só vai trazer o avivamento se a igreja se dispor em buscar a Ele, né? Deus não vai enviar um avivamento para uma igreja que não busca, né? Nós já estamos vivendo essa crise espiritual e essa crise política também no nosso país que assola, né? E tantos acontecimentos aí fora do mundo, né? Fora do Brasil, né? Dentro do Brasil, nós temos a guerra ali da Ucrânia e a Rússia, não é? É uma crise política, é uma crise geopolítica, não é? E tantas outras coisas internas e externas ao nosso país. Então Deus pode trazer a crise para que Ele envie o avivamento para a igreja. O avivamento, irmãos, ele pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. Então, o avivamento, porque tem gente que pensa, o que é o avivamento? É pular todo dia? É correr todo dia? É fazer o aviãozinho? Não. O avivamento é quando você retorna aos princípios da igreja primitiva. Se você for ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que os crentes perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja primitiva deve ser o exemplo para a igreja hoje. Nós devemos copiar o exemplo da igreja primitiva. A igreja deve voltar a Bíblia, voltar ao estudo da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. A igreja deve voltar ao retorno da oração, né? A igreja deve voltar às experiências genuínas com o Espírito Santo, não é? A igreja deve voltar, irmãos, à grande comissão, ou seja, a igreja deve voltar a pregar a palavra de Deus. Porque hoje, depois da pandemia que assolou todo o mundo, muitos crentes, isso é bem verdade, muitos irmãos deixaram de servir a Deus, né? Se esfriaram, aproveitaram que o governo fechou as igrejas, né? E aí ficaram em suas casas, acharam melhor ficar em casa e se esfriaram. A pandemia acabou, entre aspas, mas não querem mais vir para a igreja. Então a pandemia esfriou alguns, mas que Deus reavive a igreja, reavive a fé do seu povo nessa hora. Vamos aqui entrar, meus irmãos, ao segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. Vamos ver, irmãos, as condições. Quais são as condições para que Deus envie esse avivamento? Como é que a igreja deve estar? Não é? Em outra palavra, qual é o requisito que Deus precisa da igreja? Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar sua própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vemos neste capítulo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então, primeiro, uma crise. O avivamento espiritual, ele só vem quando a nação está em crise, o povo está em crise. Então, primeiro, vamos elencar aqui tudo que nós já estamos vivendo e o que nós ainda não estamos vivendo, infelizmente. Então, a crise política no nosso país nós já estamos vivendo. Segunda coisa, humilhação diante de Deus. Nós não estamos nos humilhando diante de Deus. Porque se Deus visse a nossa humilhação, Ele já teria enviado o avivamento. Então, vamos aqui. Então, no lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, não é que é a condição da crise, a condição humana, quando a gente vê a crise, a gente fica com medo, a gente se desespera, a gente fica em pânico e muitos até blasfemam ao Senhor. Mas a igreja, em vez de fazer tudo isso que é característica humana, a igreja, no momento da crise, deve se humilhar,
diante de Deus. As pessoas clamam por soluções efetivas. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para que o avivamento espiritual aconteça. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, a igreja deve se humilhar diante de Deus. Caso contrário, nós não vamos receber este avivamento. Vejamos aqui também, terceira condição, orar e buscar a face do Senhor. Se a igreja não ora, se a igreja não busca a face do Senhor, não há avivamento. Nós vamos ver aqui, o comentarista ele escreve, sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Então, se a igreja se prender a quatro paredes, se a igreja se prender no meio da apostasia, se a igreja se deixar levar pelas coisas desse mundo, nós não receberemos o avivamento. O Espírito de Deus não mandará o avivamento para nós. A igreja deve ter esse cuidado. A igreja deve saber disso. Que se a igreja não se converter, se a igreja não se humilhar diante de Deus, se a igreja não orar ao Senhor, Deus não enviará o avivamento para a igreja. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Deus quer enviar o avivamento, mas Ele precisa ver interesse em nós. Ele precisa ver interesse em nós. Vejamos aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Segunda coisa, orar. Terceira coisa, buscar a minha face. Terceira coisa, se converter dos seus maus caminhos. Três coisas. Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Deus não vai enviar o avivamento para a igreja se a igreja não ora. Se a igreja não se humilha perante Deus, Deus não vai enviar. Se a igreja não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus não enviará o avivamento para o seu povo. Veja, irmãos, a palavra de Deus ela nos confronta nessa hora, ela abre os nossos olhos para que nós vejamos esse avivamento. O avivamento está à espreita. Deus quer derramar o avivamento sobre a igreja, mas Ele não vai derramar o avivamento para um povo que não busca Ele. Um povo que não entende o propósito de Deus do avivamento. Porque o propósito de Deus com o avivamento não é você ficar o dia todo correndo na igreja, não é você ficar o dia todo sapateando na igreja, não, é aqui e é lá fora, é na escola, é no trabalho. Quando a pessoa é avivada por Deus, a vida dela muda. Quando a pessoa é avivada pelo Senhor, a vida dela muda em todos os aspectos. Glória a Deus. A igreja deve orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Se a igreja não tiver disposição para buscar a Deus, o avivamento não vai chegar. Porque nós estamos muito preguiçosos. Com a era da tecnologia, nós queremos tudo remoto. É escola remota, né? É consulta médica remota e tantas outras coisas. Nós estamos querendo tudo na palma das nossas mãos. É aplicativo e tantas outras coisas. Então a igreja e a gente tem que ver que com Deus não tem esse negócio de remoto. A gente tem que se dispor de verdade para buscar a Deus. Caso contrário, não haverá avivamento. Uma vez eu gostaria aqui de lembrar a igreja, trazer à igreja uma revelação que Deus me deu, uma visão, onde eu via uma cama e o Espírito Santo dizia ao meu coração: a minha igreja está deitada nessa cama espiritual. A minha igreja está dormindo. Abra os olhos, igreja, agora. Abra os olhos espirituais para você ver que a apostasia é iminente. O perigo da apostasia está aí e muitos têm caído nesse perigo. Muitos têm caído. Então vamos ver aqui, irmãos, nesse sentido podemos perceber se uma igreja local, uma igreja que eu estou vendo, a igreja local, busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração,
na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor para o avivamento, ele deve perseverar mais para receber a resposta de Deus de uma súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. É como eu já estou falando aqui insistentemente. Deus não vai enviar o avivamento para uma igreja que não busca. Se a igreja buscar, Deus enviará o avivamento, porque Ele está vendo o interesse da igreja em receber o avivamento. E aí sim Ele entregará. Quarta coisa, conversão sincera dos pecados. Será que nós temos nos convertido mesmo dos nossos pecados? Será que nós temos deixado as coisas más de lado? Será que nós temos declarado a nossa vida, de expor a nossa vida para a obra do Senhor? A conversão sincera dos pecados. A Bíblia diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem uma confissão de pecados. Sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Ou seja, o salmista está dizendo: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu não me converter dos meus pecados, o Senhor não ouvirá a minha oração. A igreja deve ver isso aí. E sim, com um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos de nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Desses 5 irmãos aqui, dessas 5 condições, o que nós temos? O que nós temos? O que nós estamos vivendo? Vendo aqui aos meus olhos. Desses 5, nós só temos um, que é a crise. Nós só temos a crise espiritual, e a crise moral, e a crise política, econômica. Nós só temos a crise. Agora, humilhação diante de Deus nós não temos. São poucos os que se humilham de verdade. Nós não temos orar e buscar a face do Senhor. Nós não estamos buscando. Você tem a prioridade em ir para os cultos de oração da sua igreja? Você tem prioridade em buscar ao Senhor? Você tem prioridade em ir à escola bíblica dominical nos domingos? Ou você, não, eu vou ouvir aqui só pelo YouTube mesmo, irmão, e pronto. No domingo eu não vou, já assisti a aula. Não, ouça aqui, ouça lá na sua igreja o seu professor. Ouça aqui a videoaula que nós estamos fazendo com tanto carinho para vocês. Mas ouça também o seu professor ensinando a palavra de Deus. Você, professor da escola bíblica, eu quero dizer para vocês, falem isso à igreja, falem isso aos alunos, vocês professores dos adultos. Digam que nós só temos hoje a crise, nós não temos humilhação diante de Deus, nós não temos busca, nós não temos oração, nós não temos o caminho preparado nós já temos, porque Deus já dá o caminho. Nós precisamos se converter dos nossos caminhos, precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor. São 4 coisas que a igreja precisa. O caminho desses 5 aqui condições, nós só temos 2. A crise espiritual e o caminho preparado, que Deus já deu através da sua palavra. As condições para um avivamento passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. Então a igreja deve ter isso. Caso contrário, a gente pode ficar a vida toda pedindo um avivamento a Deus, mas se não tiver humilhação, Deus não enviará o avivamento. Entremos aqui no terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós vemos aqui Ageu, capítulo 2, o versículo 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Isso aqui, meus irmãos, esse contexto, os irmãos já devem ter lido o livro de Ageu, né? Era quando eles estavam ali construindo o segundo e último templo de Israel.
e eu não quero entrar nesse quesito aqui, porque isso aí é uma questão que envolve escatologia, porque os irmãos sabem que no período da grande tribulação, o anticristo irá construir mais um templo. Irá construir o templo para os judeus, e é por isso que os judeus irão cair na conversa do anticristo. Então a igreja tem que ver. Então quando Ageu ele escreve isso para o povo de Israel, ele estava encorajando o povo, dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Porque o primeiro templo que Salomão construiu era cheio de ouro, era muito majestoso. Então eles estavam desanimados quanto construir o segundo templo, porque eles não tinham riquezas. Quando o primeiro templo foi destruído, e eles voltaram ali do cativeiro, de 70 anos ali na Babilônia, quando eles voltaram, vamos reconstruir os muros. Aí veio Neemias veio reconstruir os muros. Quando terminou, precisa de alguém para trazer a doutrina para o povo novamente, chama Esdras. Esdras veio, ensinou a doutrina para o povo. E depois a gente precisa de um templo. Quem é que vai construir? Chama Zorobabel. Zorobabel veio, é hoje o dito pedreiro dos dias atuais. Então Zorobabel veio, reedificou o templo. Mas o povo não queria. E era a vontade de Deus que viesse esse segundo templo. E esse segundo templo que foi construído por Zorobabel e os outros ali ajudantes, logicamente que ele não fez o templo sozinho. Esse templo, ele durou até os dias de Jesus. E esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Eu disse que não ia entrar nesse adendo, mas eu tive que entrar aqui para que os irmãos entendam o contexto desse texto. Então, quando Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Por que a glória da última casa foi maior do que a primeira? Porque Jesus, o Filho de Deus, esteve dentro do segundo templo. Glória a Deus por isso. Vamos aqui entrar nesse terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade, assim como o povo de Israel estava desanimado para construir o templo ao Senhor, e Deus traz um ânimo para eles construírem, Deus também está trazendo um ânimo para a igreja nessa hora. Deus está trazendo um ânimo, uma palavra de fortificamento. A igreja precisa ser fortificada pela palavra do Senhor. A situação espiritual de Judá, o reino de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. O povo não ouviu. O povo não quis ouvir. Nós temos aqui algumas referências que se encontram no livro de Amós. Então, se os irmãos verem aqui, a nossa revista ela dá algumas referências. Amós, capítulo de número 2 e o versículo 5, diz assim: por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. Vejamos aqui o versículo 5. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Então Deus enviou ali os profetas a Jerusalém, muitos profetas. O último profeta que Deus enviou para o povo se converter foi o profeta Oséias. Deus enviou o último profeta. A última vontade de Deus. Nós vamos ver aqui os relatos bíblicos também de Malaquias, não é? Que ele foi enviado para que o povo de Israel se convertesse. Deus enviou, sim, Deus revelou muitas coisas aos profetas do Senhor. Mas acredita-se que Oséias foi o último, porque ele falou duramente contra a nação de Israel. Duramente. Tanto que Deus mandou Oséias se casar com uma mulher prostituta, para que os seus filhos fossem tidos em prostituição. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, livro de Oséias, capítulo de número 1. Oséias, capítulo de número 1, versículo 2 e 3, e diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias: vai,
toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A terra se prostituiu, ou seja, o povo se prostituiu. As pessoas estão esquecendo do Senhor. As pessoas estão deixando ao Senhor. E agora, meus irmãos, eu não me lembro aqui a referência bíblica, mas o Senhor diz: casa-se com ela, pois Israel tem agido como prostituta perante mim. Ou seja, a igreja de Jesus, e essas palavras são totalmente para nós hoje. A igreja tem deixado, a igreja está se prostituindo espiritualmente, porque nós temos deixado outras coisas tomar o lugar de Deus na nossa vida. Quantos que têm por primordial na sua vida a compra de um carro, a compra de uma casa e deixam o Senhor de lado? Deixam as coisas de Deus de lado. Então nós estamos em uma prostituição espiritual. Que Deus nos envie esse avivamento. Vejamos aqui. E tantos outros, aqui nós temos também Isaías 6, 11, Isaías 8, 7. Os irmãos podem ver aí. Então, vejamos aqui, a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Foi aquilo que eu falei aqui na hora que eu estava explicando sobre o contexto histórico de Ageu 2, né, dos 5 ao 9. Então, por causa da ignorância do povo, da apostasia do povo, Deus enviou eles em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído, primeira vez. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de doenças, de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Morreu pela espada. O povo não quis se converter ao Senhor. Deus mandou muitos e muitos profetas. O último antes do exílio foi Jeremias. Profeta Jeremias, profeta chorão, que muitos dizem. Porque ele chorou muito. Chorou. 23 anos Jeremias profetizou para Israel. Se arrependam, Deus vai mandar o exílio. Vejam aqui o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar da reunião para adorar a Deus. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo, que o exército babilônico destruíra. Então, Deus cobrou a reconstrução do templo de Israel. E aí, Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. Então, esses três foram usados, né? Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo para construir. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Deus está segundo os que trabalham segundo a vontade dele. O desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria esse avivamento espiritual. Deus disse: e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Então Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, de 550 a 530 a.C. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Então Deus levou o povo para o exílio para ver se convertiam. Tá bom, já passaram 70 anos, vou trazer de novo. Vai lá, Neemias, constrói o muro. Zorobabel, vai, constrói o templo. Esdras, traz a doutrina para o povo. Trouxeram, Deus trouxe de novo o povo, usou Ciro para libertar o povo. Então as promessas de Deus a Ciro
Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início de seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração, a conclusão do templo. Deus, veja, a necessidade de um avivamento espiritual. A igreja, Israel necessitava de um avivamento espiritual. E Deus, assim como nós hoje, já deu o caminho para eles. Deus levou para o exílio, Deus destruiu o templo e a morte do povo, e Deus deu o chamado para reconstruir o templo. Deus levanta homens para realizar a obra. E aí Deus diz o desejado das nações e a glória da segunda casa. Deus fala isso para o povo e Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. E depois a conclusão do templo. Deus preparou tudo para que o povo voltasse para ele. É a mesma coisa. Deus já preparou tudo. O caminho ele já nos deu. 2 Crônicas 7:14. É o caminho de Deus para receber o avivamento. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento, como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então, Deus preparou, é como eu já falei aqui, Deus preparou todo o caminho para que Israel se voltasse para Deus. É a mesma coisa, Deus tem o caminho preparado para a igreja. Basta a igreja entrar pelo caminho que Deus já preparou. Igreja do Senhor, vamos entrar no caminho que Deus preparou para nós. O avivamento é para nós precisamos desse avivamento. Para que essa crise espiritual, moral, ética, econômica, política saia do nosso meio e que a nossa vida seja transformada de verdade pela palavra de Deus. A igreja precisa desse avivamento. Nunca se viu tanta heresia, nunca se viu tanta apostasia, nunca se viu desse tanto de coisa no meio do povo de Deus. E a igreja precisa mudar. Vejamos aqui a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas. Sabe o que é inércia? É preguiça. O primeiro conceito de inércia foi tido por Isaac Newton. O princípio da inércia, a lei da preguiça. Todo corpo que está em repouso, ele tende a ficar em repouso, se não for aplicada uma força sobre ele. Então, esse copo, ele está aqui. Se ele está aqui, se eu não vier aqui aplicar uma força sobre ele, ele vai continuar aqui. Todo corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. E a inércia da igreja é isso aqui, é a preguiça. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. A igreja só pode sair dessa preguiça espiritual por meio desse avivamento. É por isso que eu falei no início da aula que o avivamento não é de nós mesmos, não vem de nossas próprias forças, é Deus quem envia o avivamento para a igreja. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Então, a letargia. Então, o que é essa letargia? É um desânimo, um cansaço, uma fadiga. E essa letargia espiritual precisa sair do meio do povo de Deus. Porque outrora, é como a revista está falando, o comentarista está falando, outrora a igreja foi muito avivada. Outrora a igreja ganhava muitas almas porque tinha milagres, tinha maravilhas. A igreja orava, a igreja era avivada. E hoje a igreja não está mais avivada. Nós não oramos, nós não buscamos ao Senhor e nós, como servo de Deus, devemos reconhecer que nós estamos nessa crise espiritual. Nós devemos reconhecer que nós estamos desse jeito, igreja. Veja, assim presenciamos
o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Era isso que é isso que eu falei aqui atrás, há momentos, agora, há instantes. Antigamente a igreja era avivada e tinha muitas almas se convertiam ao Senhor. Por que hoje nós estamos nessa apostasia espiritual? Ninguém se converte mais. Ninguém aceita mais a Jesus, igreja. O crescimento hoje da igreja não é elevado. Ao modo que você chega num batismo, se tem 1.500 pessoas, é muito. E a maioria são filhos de crentes. Porque o crente, ele não era crente, aceitou a Jesus, teve filhos, os filhos são crentes e se batizaram. E aí os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, e assim vai. O crescimento da igreja hoje é hereditário. Só. Não tem mais novo convertido. É difícil achar. Porque a igreja não prega mais. Não tem mais milagres. A igreja não é mais avivada como antes. Por isso que não tem crescimento. O crescimento hoje é apenas o meu filho vai virar crente, e o filho dele vai virar crente, e o filho dele crente. Esse é o crescimento. É um crescimento hereditário. De pai para filho, de filho para pai. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Antigamente não se ouvia falar em fechamento de igreja. Olha, fechou uma igreja ali. Hoje você vê quantas igrejas estão sendo fechadas. Porque não tem ninguém para manter a obra, não tem obreiro, não tem crente novo. E até muitos pastores hoje não investem em criar obreiros, em levar gente ao ministério, por causa dessa frieza espiritual também. Porque se a pessoa está nessa letargia, nessa fadiga espiritual, ela não quer fazer nada. É como o obreiro que chega, dirige o culto, vai embora e pronto. Depois na terça-feira ele chega, na quinta, no domingo, dirige o culto, vai embora. Não, uma vez o pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, em uma reunião de obreiros, ele disse assim: nós estamos fazendo cultos apenas para crente. Nós estamos fazendo culto para crente, para filho de crente. Não tem ninguém novo, não tem uma pessoa nova. Então a igreja deve voltar a buscar ao Senhor para que Ele envie esse avivamento. O avivamento, irmãos, era uma necessidade ao povo de Israel. E hoje também ele é necessário. Ele diz assim: como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Mas eu quero dizer, tu não vai receber avivamento se tu chegar aí e ficar o culto todo pulando, o culto todo sapateando e não tiver mudança na tua vida. O avivamento de Deus, quando ele chega de verdade, tem mudança na tua vida, tem mudança na tua fala, tem mudança no teu pensamento, tem mudança na tua ação. As tuas ações mudam se você realmente foi avivado por Deus. Agora, se for um movimento carnal, não tem motivação espiritual. É lógico que eu não estou aqui dizendo que não pode pular, que não pode correr na igreja. Pode, porque a presença do Espírito Santo faz essas coisas acontecerem. Mas eu não posso elencar isso e dizer que isso é um avivamento. Não posso. Avivamento é conversão de crentes, é mudança, é arrependimento de pecados. A igreja precisa voltar, igreja, vamos voltar a buscar ao Senhor. Glória a Deus. O avivamento pentecostal é uma necessidade para hoje. É lógico que com esse avivamento vai voltar a ter batismo com o Espírito Santo, vai voltar a ter renovo espiritual, vai voltar a ter visões. Se os irmãos forem ver em Joel, capítulo de número 2, 18, quando ele fala essa palavra, e eu quero aqui fazer Joel 2, 28... Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias
derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Igreja, isso aqui é o avivamento. Se você for ver em Atos 2, quando a igreja recebe o Espírito Santo, quando ele desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, Pedro, ele toma a palavra, ele fica de pé e aí ele começa a pregar. Ali foi o início da igreja. A igreja primitiva começou ali. No final dessa pregação, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, a igreja avivada, ela ganha almas ao Senhor. A igreja não deve querer avivamento para ficar dentro de 4 paredes. Quem já estudou missiologia sabe disso. Avivamento em missões é aquele que ultrapassa as paredes da igreja para o mundo. Para que você impacte também, para que você passe essa unção de Deus, esse avivamento para outras pessoas também. Veja que a nossa revista ela traz um auxílio da vida cristã. O avivamento pentecostal é uma necessidade para hoje. Veja, qual dos leitores tinha bastante conhecimento bíblico antes de aceitar a Cristo? Quantos dos leitores e dos irmãos tinham conhecimento bíblico antes de aceitar ao Senhor? Quantos conheciam bem o Espírito Santo? Assim também, grande parte das igrejas tradicionais são como os saduceus. Quando representantes deste grupo questionaram Jesus acerca da ressurreição, o mestre lhe respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Minha opinião é que você não pode conhecer as Escrituras à parte do poder de Deus. Você tem que conhecer as Escrituras com o poder de Deus. Porque sabe quem conhece mais a Escritura, sabe quem conhece mais a Bíblia do que eu, você e qualquer teólogo do mundo? O diabo. Ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele sabe os versículos, ele sabe o capítulo, ele sabe de tudo. E ele conhece mais ainda Deus porque ele viveu com ele no céu. Mas outra coisa, ele pode saber a Bíblia, mas ele não tem a interpretação, ele não tem a inspiração do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não tem a inspiração do Espírito Santo. Então, igreja, o diabo conhece a palavra de Deus mais do que eu, você e qualquer teólogo do mundo, mas ele não tem a inspiração do Espírito de Deus. E é isso que está falando aqui. Então, é isso que a revista está falando. Quando as igrejas tradicionais que só se importam com o estudo da palavra de Deus, eles não sabem, eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não têm a inspiração de Deus, eles não têm a inspiração do Espírito Santo, porque deve-se conhecer a palavra de Deus com a ajuda de Deus. É o que ele está dizendo aqui. O conhecimento puro e simples da letra pode levar à morte, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6, quando Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você se importar só em... eu sei, se você me perguntar o que está escrito em todos os capítulos tal, versículo tal da Bíblia, eu sei. E aí? Mas você tem alguma experiência com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Não. Você é renovado? Não. Você crê nos dons espirituais? Não, não creio. E aí? A letra mata, ele está morto espiritualmente, ele sabe da palavra de Deus. É como o ateu que sabe, que usa a palavra de Deus para refutar os próprios crentes. Ele tem sua consciência cauterizada, mas ele não tem a inspiração de Deus. É isso que está dizendo aqui. Se você buscar apenas a letra, o conhecimento puro e simples da letra, pode levar à morte, mas o Espírito vivifica. Eis a razão de estarem os pentecostais na linha de frente da batalha contra os liberais, que são, na verdade, antissobrenaturalistas. É o racional. Alguém já ouviu falar no racionalismo? Racionalismo é uma vertente filosófica que ela bate de frente com a palavra de Deus, onde tudo é racional, tudo é humano, tudo é material, tudo é físico. O ateu, ele acredita no racionalismo. Aquele que não crê na palavra de Deus, ele aceita o racionalismo. Os secularistas, tudo é secular, tudo é humano, tudo é físico. Então a igreja deve ver
O avivamento é para nós. O avivamento é para a igreja. Deus já nos deu a receita. Deus já nos deu a receita. 2 Crônicas 7:14. E eu quero fazer aqui um adendo, professor de escola bíblica, pastor, dirigente de congregação, dirigente do círculo de oração, dirigente de conjunto de jovem, de adolescente, coloque a igreja para orar. Coloque a igreja para buscar ao Senhor de verdade e você vai ver o avivamento chegar na sua casa. Você vai ver o avivamento chegar na tua igreja. Isso aqui é ensino bíblico, isso aqui é ensino verdadeiro, igreja. Não é essas heresias que nós estamos vendo aí. Faz a fila. Faz a fila que eu vou passar com o meu paletó em cima e você vai cair. Isso é heresia, isso não tem na palavra de Deus. Tantas outras coisas que nós vemos aí, tantos movimentos mundanos. Deus não está nessas igrejas. Eu digo isso pela palavra de Deus. Deus não está nessas igrejas. Deus não está na vida desses pastores, porque não são pastores. Vamos ler a palavra de Deus? Abra aí, Mateus 7. Mateus 7,14. É bom a gente falar sobre essas coisas, porque as pessoas hoje têm um falso conceito do que é um avivamento. As pessoas hoje têm um falso conceito do que é um avivamento. Vamos aqui. Jesus diz em Mateus 7, 13, 14 e 15: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então primeiro ele diz: entrai pela porta estreita. Eu estou dando o caminho para vocês, igreja. Quer receber o avivamento? Entra na porta estreita. E depois ele diz: largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que estão entrando pelo caminho errado. Marca uma reunião de oração, marca um culto de doutrina, vem poucos. Agora marca a sexta da bênção, marca a quinta da cura. Traz um profeta aí que revela até o RG, para você ver se não vai encher a igreja. O caminho espaçoso, a porta larga está cheio. A igreja hoje não quer mais seriedade bíblica. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Versículo 14: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E o pior, ele diz depois: e poucos há que a encontrem. Poucos são os que estão entrando pela porta estreita. Poucos são os que estão entrando pela palavra de Deus. Poucos são os que se importam com o estudo da palavra de Deus. Poucos são aquele que tem gozo, alegria de dizer: hoje tem o culto de doutrina, eu vou para o culto de doutrina. São poucos. Não tem mais hoje essas coisas. Não tem mais hoje. Versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ei, igreja, cuidado com esses falsos profetas. Cuidado, porque tem muitos aqui no YouTube. Quero dizer para você, novo convertido que está me assistindo. Tem muitos aqui na internet, na rede social, que é profecia para lá, profecia para cá. Um dia desse eu vi um vídeo no Instagram. O irmão começou uma live, aí ele começou a falar em línguas estranhas. Aí daqui a pouco ele dizendo que estava arrebatado. Aí ficou assim com o olho fechado. Aí voltou. Eita, meu Deus, o que foi que eu estava fazendo mesmo? Nem me lembro. Ei, o Espírito Santo não toma consciência de ninguém. O Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Se você for ver Atos, capítulo de número 10, se não me engano, abra aí a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, igreja. Atos, capítulo de número 10. O centurião Cornélio, se você for ler o capítulo todo, Deus dá uma visão para Pedro. E ele estava plenamente consciente.
Ele sabia. Por que você diz isso, irmão? Porque não foi Pedro que escreveu Atos. Quem escreveu foi Lucas. E para Lucas escrever Atos, Pedro teve que contar para ele. E se ele conta é porque ele estava plenamente consciente. O Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Se a pessoa está lá correndo, pulando, sapateando, e depois ela volta, você se lembra? Nossa, você correu tanto. Não, nem me lembro. Não vi nada, eu não estava vendo nada. Cuidado, esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Se você está pulando, se você está correndo, se você está sapateando, você tem completa consciência do que você está fazendo. Agora, meus irmãos, eu vou lhe dizer quem é que toma a consciência da pessoa. É o diabo. Os demônios tomam a consciência da pessoa. Quem já viu alguém endemoniado e quando a pessoa volta... Uma vez... Vamos aqui, igreja, ver um exemplo. O jovem lunático. Quando o pai vai para Jesus, na verdade ele vai para os discípulos. Então, quando eles foram atrás dos discípulos para expulsar o demônio do menino, e os demônios foram lá e não conseguiram expulsar. E aí Jesus disse aqui no versículo 29, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Por que hoje não cai demônio? Deus é tão bom que não permite que as pessoas fiquem endemoniadas na igreja. Porque a igreja não ora mais. E se botar a mão na cabeça de um para expulsar, o demônio não sai. Porque não tem arrependimento de Deus. A igreja não está avivada ao ponto de poder expulsar demônios. Outro exemplo aqui, o endemoniado gadareno. Jesus, quando encontrou o homem, quem falou com ele não foi o endemoniado. Quem falou foi o demônio que falou com Jesus. Veja aí a palavra de Deus. Veja aí. Lucas capítulo 8 e o versículo 30. Diz assim, perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Ou seja, quem respondeu Jesus já foi os demônios que estavam naquele homem. Já foi os demônios. E o homem vivia em sepulcros. Não tinha consciência. O jovem lunático, ele não tinha consciência. Se jogava no fogo, o demônio jogava ele no fogo, o demônio jogava ele nas águas para ele se afogar e morrer. Ele não tinha consciência. Tomou a consciência. Ei, cuidado. Eu vou dizer mais uma vez. Cuidado com este povo. Cuidado com essas heresias. Ah, tudo é Deus, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Mas tem que ter cuidado. Se essa fala desse irmão não está em conformidade com a principal profecia, que é a palavra de Deus, não aceite. Se você for ler em Gálatas capítulo de número 1, já estou terminando, mas isso aqui que eu estou falando, eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo para dizer à igreja, cuidado com os falsos profetas. Porque o avivamento não vai vir se a igreja não abrir os olhos. Gálatas 1:6. Maravilha-me que tão depressa passasseis para outro evangelho. Veja, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito esse outro evangelho, ainda que um anjo do céu venha. Mas os outros apóstolos, eles vão dizer, cuidado, porque Satanás ele se transfigura em anjo de luz e engana até os escolhidos. Mas ele não engana quem está avivado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Porque quem é avivado, ele ora, ele busca, ele faz a obra de Deus. Amém, igreja? Vamos aqui para a conclusão, para a gente terminar essa videoaula. Espero você na segunda aula também. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama no coração daquele que está se apagando. Então a vontade de Deus para a igreja dele hoje, nesses dias, é nos animar. Receba ânimo de Deus aí nesta hora. De acordo com a tua busca, de acordo com o teu clamor a Deus.
Receba o ânimo de Deus aí agora. Seja avivado verdadeiramente pelo Espírito Santo agora. A vontade divina de reacender a chama. Se for preciso, Ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe. Busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. E aqui nós terminamos, irmãos, essa aula. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer para a igreja, como eu já falei, professores, líderes, pastores, presbíteros, obreiros, no seu momento de pregar, se você for pregar, traga a igreja para a oração. Traga a igreja para buscar o propósito de Deus. A vontade de Deus é derramar o avivamento sobre o povo. Mas Ele não vai derramar o avivamento sobre quem não está de acordo com a sua palavra. Quem não entra com a vontade de Deus, Deus não fará nada na igreja. Se a gente não seguir o caminho da palavra de Deus. A crise nós já temos, é como eu falei no início da aula. A crise nós já temos. Mas nós não temos humilhação, nós não temos oração, nós não temos busca pelo Senhor. Mas Deus já deu o caminho. Entremos pelo caminho do arrependimento. E depois os professores façam as perguntas aqui para a igreja. É importante que você veja a resposta do seu aluno e comente. Comente a resposta do aluno. Porque se você comentar a resposta, ele absorverá melhor as informações contidas nesta lição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu continuo pedindo que você continue nos assistindo aqui. Eu agradeço a todos que ficaram assistindo essa aula aqui. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida desde agora para sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outros irmãos, compartilhe com seus alunos, né? Se você é professor da escola bíblica, compartilhe essa aula com seus professores, né? Com outros professores que você conhece de escola bíblica, compartilhe com os seus alunos, com outros alunos de escola, porque o nosso objetivo aqui não é engrandecer, não é se engrandecer, não é ser visto na terra, não é ser conhecido. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, ensinar a igreja a santa, bendita, eterna e maravilhosa palavra de Deus. Deus abençoe e espero você aqui na segunda lição para a glória de Deus. Todos os sábados aqui, às 9 horas da manhã, nós estamos postando essa videoaula. A segunda lição será o avivamento no Antigo Testamento. Como foi o avivamento no Antigo Testamento? Você quer saber? Venha para a próxima aula. Com fé em Deus, nós estaremos aqui. Deus abençoe.